Antes de começarmos, eu tenho algumas coisas para tratar. Hoje vai ser uma manhã um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, amém? Mas será uma manhã de ensino, amém? E a gente vai aprender algumas coisas de maneira teórica, de maneira prática, mas sempre será de maneira prática, porque quando o Espírito está falando aos nossos corações, nunca é teoria. Porque existe um testemunho nos nossos corações. Existe um testemunho naquilo que a gente tem ouvido. Existe um testemunho pelo Espírito de tudo aquilo que Ele irá falar nos nossos corações. Deus tem falado algumas coisas no meu coração nesses dias. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Nós estamos numa série sobre clamor. Amém? Sobre esse poder que Deus, esse poder, responsabilidade e graça que Deus concedeu à sua igreja, para que a igreja possa ser operante aqui na terra. E nós temos recebido muitas palavras. E eu vou começar com uma pergunta para você. O quanto dessas palavras, não me responda, mas eu quero que você reflita. O quanto dessas palavras que nós temos recebido, nós temos colocado em prática? Qual a intensidade daquilo que nós temos feito? Eu não falo prática durante os cultos, eu não falo uma prática durante uma reunião na igreja, que nós, graças a Deus, somos motivados, mas essa palavra não é apenas para nos alcançar enquanto estamos na igreja. Essa palavra não é para nos alcançar enquanto estamos num culto, ou numa reunião, ou em qualquer ambiente que seja muito mais favorável. Mas a palavra fala que nós recebemos uma palavra viva e eficaz para estar atuando nas nossas vidas, onde quer que nós estejamos, em qualquer situação, em todos os momentos das nossas vidas. E muitas vezes, eu digo isso porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu recebia palavras e eu não permitia que essa palavra produzisse eficácia na minha vida. Ou seja, aquela palavra, Paulo ele fala que a palavra que ele tinha derramado na igreja, ela tinha produzido frutos. E é interessante que Paulo fala que ele ouvindo, ele sabia que algo estava acontecendo, muitas vezes distante, mas ele ouvia falar de um poder e uma graça operosa na igreja. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando falamos sobre clamor, eu sei que você está vendo que a igreja está um pouco diferente. Só um pouquinho. Amém? Aleluia. É para nos despertar algumas coisas. Aleluia. E a gente vai chegar lá. Porque eu quero começar... Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. A gente vai ler um texto aqui. E a gente vai... Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, só para você ser contextualizado, Paulo estava preso, amém? E ele escreveu essa carta para esses irmãos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Com resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Que estão na prisão por causa de Cristo. É engraçado que isso pode soar como uma derrota, né? Estou na prisão por causa de Cristo. Estava fazendo até uma coisa boa, mas estou preso. Mas se você observar, Paulo ele não vê essa prisão ou essa evidência de estar preso por causa de Cristo como vergonha. Paulo ele não vê o estar preso por causa de Cristo como derrota. Paulo não vê o estar preso pela causa de Cristo como algo abominável, triste ou mal. Porque no versículo 12, ele diz que tem servido para o progresso do evangelho. Espera aí, como é que algo ruim, aparentemente aos olhos, prisão, estou preso por causa de Cristo. E é interessante que Paulo, ele não ressalta a prisão por causa de Cristo. Ele começa dizendo, tudo que aconteceu comigo, não importa o que vocês tenham ouvido, tem servido para o progresso do evangelho. Sabe qual era a visão de Paulo? A visão de Paulo ia muito além de algo que estava acontecendo com ele. Ia muito além daquilo que estava acontecendo fisicamente com ele, daquilo que os olhos dele, os olhos das pessoas estavam vendo. Ele diz, olha,
Não importa o que vocês estejam vendo e como vocês estão vendo essa situação. Toda esta situação tem servido para um propósito: o progresso do evangelho. Então, isso seria motivo de tristeza ou de alegria para Paulo? Iria depender onde os olhos de Paulo estavam. Mas Paulo estava com os olhos no progresso do evangelho, não na prisão por causa de Cristo. Aí ele ressalta, olha, a guarda pretoriana, todos do palácio. É interessante até como Paulo ele ressalta a prisão dele. Porque ele diz, preste atenção, ele não fala que, fica comigo, fica tranquilo. Ele não fala que a prisão, preste atenção, tinha sido, a prisão por causa de Cristo tinha afetado igrejas. Ele fala de ter sido um testemunho para quem? Para os soldados, ou guarda pretoriana, ou guarda do palácio, como está na minha versão, e para todos os demais. Então ele está falando de uma, como é que eu posso dizer? De um testemunho, não para os cristãos. Ele está falando de um testemunho para os perdidos. Você observa que Paulo, até agora, ele não pontuou nada negativo com a prisão dele, mesmo falando dela. Aleluia. Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Agora que ele vai falar da igreja, do versículo 14. Enrolou a língua agora. E os irmãos... E os irmãos, em sua maioria, presta atenção, veja como Paulo ele tinha uma visão que ia muito além do que estava acontecendo com ele. Ele primeiro fala do progresso do evangelho. E ele começa a mostrar como isso tinha acontecido. Primeiro, através da vida dele, um testemunho acerca do evangelho tinha alcançado pessoas que estavam totalmente distantes, romanos, soldados dentro de um palácio, autoridades. Porque eles não guardavam qualquer pessoa, mas era as autoridades daquela nação, daquele império, na verdade. Não era uma nação, era um império, era algo muito maior. E ele diz, olha, tem sido um testemunho para eles. Ele falou de um progresso, agora ele começa a mostrar como esse progresso estava ocorrendo. Primeiro, um testemunho vivo na vida de pessoas. O sofrimento cristão, ele não deve ser passivo de pena. Algumas pessoas vão ter compaixão. Eu não estou falando, entenda. Claro que devemos ter compaixão pelo sofrimento dos nossos irmãos, mas preste atenção. Para os ímpios, quando eu falo de ter pena, eu falo de uma demonstração, porque preste atenção, se aqueles homens eles vissem Paulo abatido, triste, pesaroso, com aquela cara de desespero, de medo, que testemunho aqueles homens receberiam? Eu não estou aqui para condenar ou julgar quem quer que sofra, quem quer que passe por um sofrimento. Mas eu estou aqui para falar que existe uma graça que vai sustentar esses irmãos que estão atravessando por pressões e situações difíceis. E isso, na vida de Paulo, funcionou ou operou como um testemunho. Porque eles sabiam que eles não estavam presos por qualquer motivo. Então isso demonstra, preste atenção, quando ele fala, eles sabem, é evidente. Na minha versão fala que era evidente. Sabe o que é evidência? Evidência é uma frase para ficar mais fácil. Contra fatos não existem argumentos. Ou seja, não era apenas que Paulo estava falando, mas era uma evidência, eles estavam vendo, observando, não tinha o que dizer. Todos sabiam que ele estava preso por uma causa muito maior que ele mesmo. Todos sabiam que Paulo não estava preso por causa de algo que ele fez, mas por causa, ou pela causa de Cristo. Pela causa do evangelho. Então, o testemunho que os pagãos, que os não cristãos tinham acerca de Paulo, em todo o seu sofrimento, é que ele estava preso por algo muito maior. É interessante. Eu estava lendo o livro de Atos essa semana, e Deus estava comunicando algumas coisas no meu coração. Se você for lá no início do livro de Atos, os cristãos eles começam a pregar o evangelho, eles começam a ser pressionados pelos os fariseus, geralmente, eles pressionavam através de discussões, mas os saduceus, que eram autoridades, eles prendiam. Eles intimidavam.
Eles pressionavam para parar o evangelho. E é interessante que, em determinado momento, alguns discípulos são presos. Eles são presos e de noite aparece um anjo para eles. Os tira da prisão. Eu acho interessantíssimo o que o anjo faz. O anjo não diz, vão para casa, corram, se escondam, salvem as suas vidas. Eles estavam no templo, pregando o evangelho, foram presos, são libertos agora, de madrugada, e o anjo diz, voltem, vão pregar o evangelho. E eles vão. Aí de manhã, as autoridades dizem, vamos buscar aqueles homens. Tragam eles aqui. Aí o soldado diz, eles não estão mais lá não. A gente não sabe como. Eles estavam presos, não estão mais na prisão. Aí chega outro e diz, eles estão lá e voltaram a pregar. Em outro momento, os discípulos são presos. Assim que Paulo prega, existe aquela, eu digo, confusão, no sentido de as pessoas contemplarem um grande milagre e ficarem atônitos, pessoas se convertendo, pessoas sendo alcançadas, e sabe o que acontece? Aqueles homens são postos diante de autoridades, homens iletrados, não têm conhecimento, não eram os doutores ou os PhDs da época. E sabe o que acontece? Aquele sinédrio, aqueles homens, eles ficam calados, eles não têm o que falar. Só dizem uma coisa, esses homens estiveram com Cristo. Existia uma evidência na vida deles. Existia um testemunho que ia muito além daquilo que eles falavam. Eles falam como ele. E botam esses homens na prisão. E de manhã eles soltam e dizem, ó, não preguem mais. Sabe o que eles fazem? Eles voltam para os seus, felizes da vida, porque foram dignos de sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. A evidência que havia na vida deles não era uma evidência de destruição, derrota. Mas eles sabiam que em Cristo Jesus, eles sempre seriam conduzidos em triunfo. Por isso eles não esmoreciam. Eles não paravam. Não eram mais situações. Gente, eles não tinham certezas, presta atenção. Eu falo de certezas aparentes. Eu não estou falando de fé, entenda. Porque existe uma certeza na fé, em Cristo Jesus. Mas muitas vezes estamos buscando certezas visíveis. Eu só tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso está acontecendo. Isso não é fé, me entenda. Isso é algo que está acontecendo, porque fé é uma convicção em coisa que você não vê. Não existe nem indício. E aqueles homens, o indício que tinha, o futuro indicava sofrimento, pressão, tribulação, mas eles se regozijavam, porque a esperança deles ia muito além daquilo. Isso sim é a loucura do Evangelho. Fé, entende isso? Fé não é apenas você ter a certeza que coisas vão acontecer. Aleluia. Minhas contas estão pagas. O dinheiro está sobrando. Mas fé é você descansar em Deus, independente do que você está vendo. Mesmo que a perspectiva para amanhã seja sofrimento e pressão. E aí? Eita. Eu acho que o pastor está falando besteira. Preste atenção. Guarda Filipenses, abre em Hebreus. Hebreus capítulo 11, texto da fé. Aleluia. Versículo 32. Estamos falando sobre fé, amém? Pelo menos nesse momento. E muitas vezes olhamos para a fé apenas no livramento. Mas a fé também é para que você passe pelo vale da sombra da morte e não tema mal algum, porque Ele está com você.
Não é porque as coisas estão dando certo, é porque Ele está contigo. A motivação é outra. Gente, eu não estou pregando um evangelho derrotista. Não, de maneira nenhuma. Não. Mas Deus nos chamou para nos regozijarmos nele. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da videira minta. (32) Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso fala sobre livramento. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas às vezes a gente para aqui. Fé fala de uma posição em Deus, de plena segurança nele. Uma segurança que não se evidencia naquilo que nós estamos vendo ou ouvindo. Uma segurança que não se evidencia na nossa carne. Porque muitas vezes Paulo, ele sofria pressão, perseguição, e ele sabia que para onde ele ia, era o que ele iria encontrar. Mas ele sempre dizia, em Cristo eu sou conduzido em triunfo todos os dias da minha vida. Ele sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento, Ele me conduz em triunfo. Continuando o texto, estamos em Hebreus 11, não mudamos de texto. Ainda estamos falando sobre fé. Tiveram uns foram torturados. E recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montanhas, pelas cavernas e grutas. Todos estes, não só aqueles que foram libertos, não só aqueles que escaparam o fio da espada, que fecharam a boca de leões, que da fraqueza tiraram força, mas aqueles que foram cerrados ao meio, que foram mortos ao fio da espada, que receberam zombaria, todos eles, de igual modo, receberam o quê? Bom testemunho por meio da fé. Mesmo não vendo. Mesmo não recebendo, ele está falando acerca de Cristo, acerca do Evangelho, do poder de Deus que está manifesto nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Fé. Fé é um estilo de vida. Quando a Bíblia fala que o justo, ele viverá da fé, isso fala a respeito de uma vida. Então, a fé está com você mesmo em meio ao sofrimento. Como é que você vai passar por ele? Eu posso dizer que esses homens, porque foram cerrados ao meio, não creram no livramento? Não criam na palavra de Deus? Eles são lembrados nas Escrituras por causa de uma vida de fé. Mesmo em meio ao sofrimento, eles demonstraram uma fé viva, porque muitos deles não voltaram atrás. Não voltaram atrás. E o texto fala sobre isso.
Fala que eles recusaram, porque eles tinham visto a ressurreição, algo muito maior. A Bíblia fala que Jesus, Hebreus capítulo 12, se você continuar lendo, o autor e consumador da nossa fé, em vista da alegria que estava proposta, ele suportou um sofrimento. E ele nos encoraja, não desmaies. Jesus, ele já nos alertava acerca de provações, tribulações. Olha, quem quiser vir após mim, se prepare para uma vida de playground eterno. Diversão. Não, negue-se a si mesmo. Já começa negando a si mesmo. Já começa colocando você mesmo no seu devido lugar. Num lugar que Deus está muito acima. As suas vontades, não. Podem ser até boas, mas a dele é melhor, a dele é maior. Os seus sonhos, não. Quer vir após mim? Primeira coisa, você tem que negar a si mesmo. Porque se você nega a si mesmo, você não consegue nem complementar o restante, nem dar um segundo passo. Mas aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Come on, vamos embora. Preste atenção nisso. A vida cristã não é a vida destituída de sofrimentos. Não é a vida onde não existem pressões. Mas existe uma esperança muito maior que produz dentro de você paz, alegria, porque o Espírito Santo está em você, que te dá força e, além do mais, faz com que o teu sofrimento seja um testemunho para vários. Sabe por quê? Porque você vai estar em Cristo. E quem está em Cristo, o mundo olha e diz, é louco, não faz sentido o que esse cara está passando. Como ele pode? Como? O mundo não compreende, por isso que é loucura. E não é pelo que nós falamos, não é simplesmente pela mensagem, mas é porque existe algo diferente em nós. E isso atrai. E eles perguntam, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Que história é essa, homem? Como é que tu está passando por isso? Está todo mundo na firma, tudo parado, não tem movimento, você está lá cantando. Pai, obrigado porque você é bom, obrigado porque você é fiel. As pessoas não entendem. Você está sentindo dores, não sei o que. Começa aquele ambiente, você, meu Deus, é bom, sabia disso. Deus é tão bom, Ele está cuidando de mim, Ele está comigo. Eu não vou ser envergonhado. E eu acho interessante, voltando para Filipenses, ele continua falando. E no versículo 18 ele diz, isso que importa. Veja que interessante, Paulo já estava sofrendo a prisão. E no versículo 17 ele diz assim, olha, ele fala que alguns pregavam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podiam causar sofrimento enquanto ele estava preso. Presta atenção. Paulo já enfrentava um sofrimento por causa da prisão. Ele estava preso, acorrentado, enfrentando um sofrimento. E ainda existiam pessoas dentro da igreja que estavam tentando causar mais sofrimento para Paulo. Até vocês me abandonaram. Até você que era meu irmão. Até você falou comigo dessa forma. Até você agiu comigo dessa forma. Até você se comportou dessa forma. É meu irmão, é da igreja. Mas Paulo não permitia que essas coisas afetassem ele. Dizem que a dor causada por um irmão é muito maior que a dor causada por um inimigo. Porque do inimigo você espera. E do irmão? Mas preste atenção no que Paulo diz. Mas que importa? Ele está muito preocupado com isso. Pessoas dentro da igreja estavam tentando causar aflição na vida de Paulo. Paulo preso. Por amor ao evangelho. Por amor àqueles cristãos. Porque você vai ver isso no texto. E eu acho duas coisas interessantes. Primeiro,
essa frase de Paulo, o que importa? Sabe por quê? Porque Paulo tinha visto o progresso do evangelho. Não os seus próprios sentimentos. Não aquilo que os outros poderiam causar nele. O importante não é o que estão tentando fazer comigo. Paulo, ele não diz que não estavam causando sofrimento. Que aquilo, não, ele diz o que é que importa. O importante não é o que estão fazendo comigo. Paulo não está dizendo que era agradável o que estava acontecendo com ele. Porque com certeza, uma prisão hoje com 2 quilos com 2 quilos de... Como é o nome? Fugiu agora. Não sei o que, humanos. Alguém me lembra? Direitos humanos. Já é horrível. Imagina aquela época que os direitos humanos não existia. A ideia da prisão era causar o sofrimento o máximo possível mesmo. Irmãos que em determinado momento foram talvez próximos de Paulo, Paulo diz, estão tentando me causar sofrimento. Paulo sabia. Mas ele diz, o importante, sabe o que é que importa? É que de qualquer forma, quer seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, eu me alegro. Chegou o tempo de colocarmos a nossa alegria no lugar certo. Paulo, ele diz, minha alegria não está se eu estou preso, eu estou solto. Minha alegria não está se meus irmãos estão me apoiando, ou alguns estão se voltando contra mim, tentando me causar sofrimento. O que importa essas coisas, porque o importante é que Cristo está sendo pregado, quer seja por motivos falsos, quer seja por motivos verdadeiros. E nisso, em Cristo ser pregado, no progresso do Evangelho, é em que eu me alegro. E de fato, continuarei a me alegrar. Mesmo que aumente, mesmo que piore, independente do que aconteça, quer seja bom, quer seja ruim, é nisso que eu vou me alegrar e vou continuar me alegrando. Mas se acontecer assim, se piorar, não sei o que é que eu vou fazer. Paulo diz, eu vou continuar me alegrando. Pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças ao quê? Às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Eu quero dar uma pausa aqui. Estamos falando sobre clamor. Paulo, ele entendia que ele não estava sozinho. Numa prisão, distante de tudo e de todos, acorrentado, 24 horas por dia, sofrendo, tanto dos de fora quanto dos de dentro. Mas Paulo dizia, olha, isso vai redundar em libertação. E preste atenção. Paulo, ele não coloca em si mesmo a indicação de que aquilo ocorreria por causa de alguma graça que havia sobre ele, porque Deus seria gracioso com ele. Preste atenção. Ele fala sobre 2 coisas que estavam apoiando ele. Graças a essas 2 coisas, eu entendo que existe a graça de Deus. Eu não estou dizendo que não estava operando na vida de Paulo. Mas eu estou querendo dizer o que Paulo ressalta. Ele diz, olha, isso redundará em libertação. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz, olha, graças às orações de vocês. Paulo, ele entendia que ele não estava sozinho. Se você ler Romanos, você vai ver que Paulo, ele diz, olha, venham comigo. Venham combater juntamente comigo em oração. Orem por mim, para que eu seja livre daqueles da Judeia que estão tentando me parar, me destruir. Paulo, ele entendia que ele não estava sozinho. Existia uma igreja, porque essa carta foi escrita à igreja. A oração de voz fala da oração de uma igreja. Domingo pela manhã passado, nós ouvimos sobre a quem nós clamamos. Um Deus todo-poderoso.
Mas nós devemos entender que como igreja, uma igreja clama. É uma igreja que se move. É uma igreja que se levanta. É o corpo de Cristo em operação. E Jesus ele falou, olha, orem. Para que a alegria de vocês seja completa. Porque vocês irão orar e vocês serão respondidos. Orem a mim, em meu nome. E mesmo se aquilo não existir, se tornará manifesto. A Bíblia fala que Pedro estava preso. Preso. E não foi uma prisão, tipo, vamos prender. Eles tinham sido presos e soltos algumas vezes. Talvez ele já estivesse acostumado, mas antes disso ocorreu uma morte. Não era mais uma perseguição dos judeus, mas era de um rei, Herodes. E esse rei ele tinha autoridade para matar. Os judeus eles não tinham poder para matar. Tanto que se você ler a história de Jesus, você vai ver que os judeus eles levam Jesus para alguém que poderia matá-lo. Antes dele, não poderia acontecer isso. Por isso que levam para Pilatos. Mas agora já tinha acontecido. A Bíblia fala que Tiago tinha sido passado ao fio da espada. Morto. E não estamos aqui para contestar o fato dele ter sido livre ou não. Se a igreja estava orando, não. Aconteceu. É um fato. Muitas pessoas vão morrer por causa do evangelho. Isso não é porque são incrédulas. Eu e você vamos entender? Não. Mas que importa? Cristo vai estar sendo engrandecido. A Bíblia fala que Deus está cuidando de cada um de nós. Agora, isso impede que a igreja se mova? Não. Porque quando Pedro foi preso, ele foi impedido, o rei foi impedido de matar Pedro, porque era festa dos pães asmos, era Páscoa. E na Páscoa não poderia. Então o que ele fez? Ele prendeu Pedro, guardou Pedro, para que depois tivesse o mesmo fim que Tiago. Mas a Bíblia fala que havia uma igreja que orava incessantemente. A igreja não estava interessada no seu próprio bolso, na sua própria vida, nas suas próprias coisas, na sua própria realidade. A igreja se movia, orando. Incessante, incessante. Falamos da fé de Pedro, que descansou e dormiu, sabendo que ia morrer no outro dia. Mas devemos lembrar que existia uma igreja, que mesmo não sabendo como fazer, mesmo não tendo autoridade, e sendo o fim já certo, aos olhos naturais, se levantou e incessantemente começou a clamar aquele que poderia mudar todas as situações. Somos instruídos a orar por livramento, sim. Por que não? Existe um poder que quando oramos, talvez você e eu não possamos fazer muita coisa, mas podemos mover os céus e a terra. Como? Porque somos a igreja. Jesus ele já tinha dado um testemunho acerca disso. Pedro, sobre esta pedra, este fundamento, isso que você falou, eu ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, será o fundamento da minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque uma igreja está se movendo. E mesmo que as portas do inferno sejam fortes, grandes, não importa o tamanho, a forma, elas não poderão prevalecer. Por quê? Porque uma igreja está se movendo. Porque eu coloquei a autoridade. E o que vocês ligarem na terra será ligado do céu. Por que clamamos? Será que nós entendemos o poder que existe em nós como igreja? A autoridade que foi concedida à igreja, ao corpo de Cristo? Aquele que manifesta Cristo aos homens aqui na terra? Aqueles que receberam a autoridade para não apenas manifestar, mas trazer o seu glorioso reino e manifestação aos homens.
A minha e a sua oração. A minha e a sua oração, a oração da igreja em unidade. Porque quando falamos de igreja, falamos de pilares, unidade. Não é um pensando em si, cada um pensando em si mesmo, mas como Filipenses diz, olha, não pense propriamente no que é seu, mas também no que é do outro. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhando para o nosso irmão, olhando para a nossa vida, olhando como um grupo, como uma igreja, um só, no mesmo Espírito, na mesma fé, um só batismo. É assim, ligados, arraigados. A Bíblia fala que a igreja estava sendo perseguida e quando começaram a orar, o chão tremeu, o lugar tremeu. E eles estavam sendo perseguidos, e presta atenção, eles não oraram para serem livres. Não que não nos persigam mais. Dai-nos ousadia. Sabe por quê? Porque eles entendiam que o propósito deles não era fazer aquilo que os homens queriam que fizessem. Que o nosso reino não é deste mundo. Por que estamos procurando apoio nele? O judeu, a igreja não foi fazer protesto para Pedro ser livre. Foi orar. Sabe por quê? Eu não estou desmerecendo ou tirando o poder das pessoas se manifestarem como cidadãos, não. Mas preste atenção. É mais fácil tu mover um presidente que tem uma série de dependências de ministérios, de governo, de dinheiro, ou tu ir direto para aquele que pode resolver todas as coisas. Onipotente, todo-poderoso. Não existe medida para o seu poder. Ele não apenas inclina os corações dos reis, mas ele manifesta a glória onde quer que ele se mova. E coisas mudam, coisas são transformadas. Aleluia. E a Bíblia fala que depois deles orarem, eles foram tão cheios do Espírito, que eles pregavam com tanta ousadia que milagres ocorriam e Deus ia multiplicando. Eles não temiam, nem mesmo a morte. E Pedro estava lá, a igreja orando incessante, voltando para Pedro. Incessante. Se você ora incessante é porque você tem convicção que você vai ser ouvido. Se você ora incessante é porque você conhece seu Deus. Se você ora incessantemente, com perseverança, é porque você sabe, para que Ele chamou você. Então você entende de propósito, você conhece o poder de Deus. E você não permite que nada pare você. Por quê? Porque você é igreja. E as portas do inferno não podem. Ele já disse, não fui eu nem você que disse. Não podem prevalecer. E a Bíblia fala que um anjo soltou Pedro. Milagrosamente, todo mundo dormindo. Começa a abrir as portas. Portas sendo abertas. Portas sendo abertas. Portas sendo abertas. Portas sendo abertas. E não era para benefício dele, não era a porta de emprego. Eram as portas do evangelho. Uma grande liderança, que era um dos 12 Tiago, já tinha. E o diabo sabia que ele podia destruir ou minar o crescimento, aquilo que Deus estava fazendo na igreja, se ele destruísse as colunas. E o que é que a igreja fazia? Orava. Não ficava com medo, perguntando como é que vai ser, mas orava. Aleluia. E hoje de manhã a gente vai fazer uma coisa diferente. Deixa eu só ver a hora. Só mais 5 minutos. E a gente vai orar. Sabemos que hoje é um dia. Não vamos orar agora ainda. Eu quero terminar aqui o texto. Mas eu quero já contextualizar vocês algumas coisas. Hoje é um dia nacionalmente que oramos pela igreja perseguida. São nossos irmãos. Eu quero que você tenha ciência disso. É a nossa família. Conhecido como DIP. Na verdade é um dia mundial. Mas ele tem um caráter muito forte dentro do Brasil. Muitas nações, muitos missionários, muitos irmãos
Porque às vezes a gente gosta de ver, não, vamos orar pelos missionários. Gente, tem gente que mora lá que está sendo perseguido. São irmãos. Não é só os missionários, porque a gente às vezes vê isso como algo distante. Como algo que é para um missionário fazer, mas é teu irmão. Pessoas que nasceram em locais onde existe forte perseguição religiosa. Pessoas que amam o Senhor. Que algumas delas não podem estar no ambiente público, assim como nós estamos, com as portas abertas, podendo entrar qualquer pessoa para adorar ao Senhor. Mas pessoas que amam ao Senhor, que reconhecem Ele em seus caminhos. E hoje é um dia de nos unirmos a Ele, como Paulo convocou, olha, se unam a mim em oração. Não apenas hoje, mas sempre que vocês estiverem orando, sempre que vocês orarem, se unam comigo em oração. Paulo entendia que ele não estava sozinho. Existia uma igreja sustentando ele. Existiam irmãos que amavam ele. Que se importavam com ele. Paulo, em determinado momento, ele diz, olha, existem irmãos que mesmo você não vendo, vocês amam. Porque vocês fazem isso com o Senhor? Paulo diz, olha, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Paulo nunca tinha pisado lá. Mas Paulo diz na carta que não cessava de dar graças e orar por eles. Aleluia. São nossos irmãos. No Iraque, na Síria, na Índia. Não importa onde. São nossos irmãos. E Paulo continua falando aqui no versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Paulo não temia o que aconteceria, o que poderia acontecer com ele. Ele dizia, olha, Deus vai ser engrandecido. Eu acho interessante porque Paulo dá esse testemunho para os cristãos. Olha, não importa o que vai acontecer comigo. Eu sei, vocês vão sentir saudade de mim. Se eu não estiver mais entre vocês, mas eu sei que Deus vai ser engrandecido. Quer pela minha vida e minha morte, em nada serei envergonhado, como ele fala no versículo anterior. A morte não seria uma vergonha para Paulo. Como o sofrimento não estava sendo. Aí no versículo 21 ele diz, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Meu Deus do céu. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça. Agora Paulo ele começa a se dirigir à igreja, ele estava falando a respeito dele. E eu quero encerrar para a gente orar. Quando eu falei no início da ministração, eu falei a respeito daquilo que temos recebido. Eu não falei necessariamente apenas, estou dizendo, aplicando hoje pela manhã, a tudo que ouvimos com relação à nossa vida cristã. Mas eu quero me ater especificamente, nesse momento, não que isso não diga respeito a tudo que ouvimos, mas é nessa série sobre clamor. Você ouviu muitas ministrações, eu me incluo também nisso. Eu ouvi muitas ministrações poderosas sobre o propósito da oração, sobre a quem oramos. Aleluia. Rapidinho, gente. Eu preciso só desistir. Preste atenção nisso. Aleluia. Paulo ele se volta para a igreja e diz, olha, agora é com vocês. Eu já falei os meus sentimentos.
Eu já falei o que eu tenho feito com tudo aquilo que eu tenho recebido. Eu tenho sido um testemunho vivo para os irmãos. Eu tenho me movido naquilo que Deus tem me chamado para fazer. Agora é vocês. E ele diz, não importa o que aconteça. Ele está falando a respeito dele. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para assim quer eu vá, ou os veja, ou apenas ouça a seu respeito. Em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Essa luta não diz respeito apenas de uma operação onde quer que nós estejamos, mas lutando juntos, orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa igreja, se movendo nesta igreja. Gente, Paulo ele fala, olha, o que aconteceu comigo, muitos irmãos têm se levantado com muito mais ousadia. Quando ouvimos testemunhos dos nossos irmãos que estão sendo mortos, perseguidos, sabe o que isso deve causar em nós? Primeiro, deve nos causar muito mais ânimo para que nos levantemos com mais ousadia para ser ministros do Evangelho de Cristo. Eu não estou falando sair pelo meio da rua simplesmente pregar, mas em tudo que fazemos para o Senhor. Fazermos com excelência, fazermos com amor, com muito mais ousadia, com muito mais firmeza, perseverando. Mas não para por aí. Paulo fala que pela graça, pelo Espírito, mas pela oração da igreja, ele sabia que ele não estava sozinho. Também deve fazer-nos levantar com muito mais ousadia, para estarmos juntos com ele, combatendo juntamente com ele, combatendo juntamente com os nossos irmãos ao redor de todo mundo. Não apenas olhando para nós que estamos bem. Eu sei que existe um ou outro levante, mas existem irmãos que estão lá fora passando por pressões muito maiores que nós. Mas eles não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. Pedro estava numa prisão, mas ele dizia, olha, pela oração de vocês, eu sei que eu serei livre. Ele sabia que tinha uma igreja que estava orando com ele. Uma igreja não estava com pena dele. Oh, meu Deus! Mas uma igreja que se unia a ele em fé, porque o amava. Combatendo, lutando unânimes por algo muito maior que nós mesmos, pela fé evangélica. Paulo não convida a igreja por combater ou por lutar pelos seus próprios benefícios. Nesse momento aqui ele está dizendo, olha, eu quero vocês combatendo unânimes, firmes, por algo muito maior que nós, muito maior que eu, muito maior que vocês. Vocês oram por mim porque me amam sim. Mas vocês estão combatendo unânimes comigo pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. Mas para vocês, de salvação, isso da parte de Deus. Pois foi dado a cada um de vocês o privilégio. Paulo ele via como privilégio. Vamos ver o que é que ele vê como privilégio? De não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio. Privilégio.